Aleluia. Cumprimento a igreja com Santo Luz Aparecida. Amém, igreja? Amém. Quem está em guerra aí, levanta a mão. Aleluia. Quem está em guerra aí, levanta a mão. É Jesus da mão. Estou em guerra, mas eu vim adorar. Estou em guerra, mas eu vim adorar. Estou em guerra, mas eu vim adorar. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu não sei conforme você chegou aqui. Eu sei conforme eu cheguei. Eu vim debaixo de guerra. Estou debaixo de guerra, né? O soldado de Cristo tem andado assim, né? Debaixo de guerra, debaixo de batalha. Se não for desse jeito, não foi chamado por ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, e lá no livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia. Neemias, capítulo 1. Estava eu meditando em casa sobre esta palavra, confesso que até eu sair de casa estava pedindo ao Senhor direcionamento durante a batalha. Interessante que no decorrer da movimentação o Senhor desfazia muita obra sobre este lugar. Deus desfazia a intenção do seu opressor sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Deus manda dizer que o laço do passarinheiro foi quebrado sobre a minha e a tua vida. O arco do forte se quebrou e nós escapamos. É da Jesus da glória. Aleluia. Hoje à noite, aleluia, que o Senhor, aleluia, vai fazer algo sobrenatural acontecer na minha e na tua história. Tu crê nisso, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vem dizendo assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, aleluia, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus do céu. Pode assentar, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Conhecemos bem esta passagem, aleluia, qual vem falando sobre a edificação dos muros. Eu não quero falar somente sobre edificação, mas eu quero falar sobre um homem aqui, cujo nome a palavra do Senhor vem dizendo que ele é Neemias. Neemias é esse, aleluia, a qual está ao serviço do rei Artaxerxes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vem dizendo as escrituras que chega ao ouvido de Neemias uma notícia. Que notícia é esta, pastora? Que os seus irmãos se encontravam em desprezo, que os seus irmãos tinham sido levados cativo, da glória, que Jerusalém, aleluia, tinha sido queimada, seus muros e as suas portas. Louvado seja o nome do Cordeiro. Essa notícia, qual chegara no ouvido de Neemias, diz a palavra que Neemias as ouve. Neemias fica com o teu semblante entristecido. Neemias é um daqueles, aleluia, que ainda aqui sobrou, Jesus, que ainda se compadece da dor do seu próximo, general de peleja. Neemias é aquele que ouve uma má notícia dos seus irmãos e não se alegra, aleluia, com a sua perda ou com algumas coisas que vos acontecem. Neemias é aquele que se coloca no lugar do próximo. Jesus da glória. O que tu quer dizer com essa palavra, pastora? Deus levantou eu e você, não para ficar sentado assistindo, aleluia, o que está acontecendo na vida alheia, mas para poder se colocar de pé como um soldado valente. Jesus da glória, aleluia, que ainda dobra o joelho, que ainda ora, que ainda clama por aqueles que estão em desespero.
Diz a palavra do Senhor, aleluia, no versículo 13: e disseram-me, os restantes que sobraram foram levados para o cativeiro, e lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido, e as suas portas queimadas a Eita, Jesus da glória. Essas são as notícias que chegam no ouvido de Neemias. Neemias as ouve, diz a palavra que ele para, aleluia, chora e lamenta. Aleluia. Eu não sei qual foi a notícia que chegou aos seus ouvidos, que fez com que você paralisasse diante do processo, mas perceba que Neemias ele até para, mas Neemias ele não fica estacionado. Neemias ele para, mas ele ora, mas ele jejua, ele busca o Deus do céu. Nesta noite o Senhor está mandando dizer para mim e para você, aleluia, a notícia qual chegou nos seus ouvidos não foi para te paralisar, mas foi para você tomar uma atitude mediante a notícia que chegara perante esta situação. Neemias começa a orar, Neemias começa a chorar e se lamentar, clamando ao Deus Todo-Poderoso. É certo que diz as Escrituras que ele para, é necessário pararmos em determinado tempo para analisarmos como nós vamos proceder no decorrer da situação. Então Jesus não está aqui pedindo para que eu e você venhamos a tomar decisões precipitadas mediante a notícia, mas é necessário analisar o processo, aleluia, ouvir como é que foi que a notícia chegou, se a notícia é válida a você entrar na guerra, ou se não é válida, porque nem toda notícia que vai chegar ao meu e ao teu ouvido, aleluia, vai ser necessário eu e você entrar em período de guerra, em jejum, em lamento, em choro. Aleluia, perceba aqui que há uma necessidade, os irmãos estão, aleluia, levados em cativeiro pelo período do rei da Babilônia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias começa a chorar e lamentar, e diz a palavra do Senhor que ele começa a orar ao Deus dos céus. Aí lá no versículo 11 vem dizendo assim: Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração do teu servo que desejam temer o teu nome, e fazes prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Perceba, aleluia, que a palavra que está se tratando, aleluia, chega diante de um homem, aleluia, que não sabia de manejo, que não conhecia de guerra, que não sabia como iria proceder, mas não se dobra, não fica prostrado mediante a situação. Nesta noite o Senhor está mandando eu dizer aqui: eu te chamei, aleluia, para se levantar diante desta má notícia que chegou. A ordem é: erga-te, levanta-te, porque eu te chamei para uma grande obra. Pastora, mas a minha casa está em grande desprezo. Aleluia, se levantaram para destruir a minha vida, a minha casa. Deus hoje manda te dizer, aleluia, analisa a situação, ora, jejua e começa a ter reação. É necessário reagirmos diante daquilo que chega. Muitas das vezes, aleluia, a gente olha para o processo e os processos nos paralisam. Aleluia, os processos acabam nos amedrontando. Olhamos para a situação e começamos a olhar para nós mesmos. Aqueles que têm a sensibilidade de se autoanalisar. Jesus começa a se autoanalisar e dizer: Senhor, eu não tenho como, Senhor, eu não posso. Aleluia, como é que eu vou fazer? Aleluia, para restituir ou para restaurar. Sabemos que para restaurar, aleluia, não é o mesmo de construir. Aleluia, porque para restaurar, aleluia, primeiro vai se precisar de ser tirado os entulhos. Aleluia. Primeiro vai ser que precisar tirar entulho.
Primeiro vai ter que limpar, aleluia, o terreno para reconstruir. E reconstruir o que um dia já foi construído da mesma forma, da mesma maneira. Eita, sabemos que não é fácil, porque cada um tem a sua forma de trabalhar. Cada trabalhador sabe como pegar na pá, cada edificador sabe como cavar a sua coluna, cada um sabe da forma como vai fazer a sapata. Eita, Jesus da glória. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: vai eu te dar instrução para essa reconstrução. Aleluia. Tu não vai reconstruir sozinho, sozinha. Sei bem eu que para reconstruir é trabalhoso, é dificultoso. Aleluia. Mas quando chamamos o Todo-Poderoso, o dono da obra, para reconstruir, ele entra, aleluia, ele dá a direção, ele coloca a ferramenta certa, ele prepara o ambiente, ele prepara o cenário. E o Senhor está falando: não se preocupa, porque tu não vai reconstruir sozinho, sozinha. Vem dizendo lá no capítulo 2: e sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Perceba, aleluia, que a notícia chega. Neemias até fica por um tempo paralisado mediante a notícia qual chegar aos seus ouvidos, mas ele continua trabalhando, ele continua se movimentando, ele continua servindo. Deus está mandando dizer aqui, aleluia, sai dessa prostração, porque o teu adversário, aleluia, está esperando só isso aqui para poder te paralisar. O Senhor chamou, aleluia, eu e você para fazer o querer e a vontade do Eterno. Eita, Jesus da glória. Neemias continua servindo. E quem é Neemias? Copeiro do rei, um homem, aleluia, a qual dá o serviço do rei. Não se trata de qualquer homem, era um homem, aleluia, a qual o rei confiara, a qual o rei colocara para poder servir os vinhos, porque os vinhos que chegaram, antes de chegar na boca do rei, Neemias primeiro precisava tomar, para que o seu rei não viesse a ser envenenado. Era um homem, aleluia, da íntima confiança do rei. O Senhor está dizendo aqui: se eu te chamei para edificar, é porque eu tenho, Jesus da glória, é porque eu tenho intimidade, eu sei até onde você pode chegar. Eu não chamei qualquer um para edificar o que um dia o teu opressor tentou derribar, tentou queimar a fogo. Eita, Jesus de Nazaré, aleluia. Neemias começa, aleluia, a servir, e diz as escrituras que o rei observa. Há uma observação, pastora, começa a observar o semblante de Neemias, aleluia. O rei começa a perceber que Neemias não é mais o mesmo, aleluia. O semblante de Neemias está entristecido, e Neemias sabia, aleluia, que ele não podia, aleluia, chegar diante do rei com o semblante abatido, com o semblante entristecido, aleluia. Olha só, presta bem atenção, aleluia, a forma como Neemias precisava adentrar na presença do rei. O semblante feliz, aleluia, tendo que provar do cálice do rei para depois servir. Quantas das vezes eu e você adentramos dentro da presença com a cara, aleluia, de tamanca, não queremos abrir a boca para adorar, não queremos abrir nosso lábio para glorificar, aleluia, e achamos que o rei, aleluia, tem que nos servir. Perceba só uma troca aqui: quem está servindo é o rei ou é Neemias? Aleluia. Quem está servindo, igreja? Glória. É o rei ou é Neemias? Então entenda, quando você entrar na presença, não é o rei que vai te servir, é você que vai servir ao rei. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos aprender, aleluia, com as escrituras, aleluia, que ao chegar diante da presença do Eterno, aleluia, é necessário reverência, é necessário adoração, é necessário, aleluia,
prestar atenção no que está acontecendo diante da liturgia de um culto. Aleluia, nós queremos que o rei, aleluia, nos agrade. Queremos que o rei nos ofereça banquete. Queremos que o rei abre porta onde não há porta. Mas quando somos nós para poder oferecer ao rei, aleluia, um sacrifício de louvor, uma adoração perfeita, o negócio fica estreito. Mas perceba que quem está servindo não é o rei, é Neemias ao rei. Aqui não tem troca, embora muitos dos nossos meios fazemos esse tipo de troca. Chegamos num culto e dizemos: hoje não estou bem. E como eu sou das antigas, eu escutava a minha pastora dizer: se você não está bem, ficasse em casa, não viesse para a igreja. Já que chegou, muda a cara de tamanca e coloca o sorriso no lado. Porque ninguém é obrigado a conviver com essa tua cara de tamanca. E eu aprendi a sorrir. Quando eu sorri tanto, que o negócio fica até escrito do meu lado. Como que essa mulher deve ser rica. Glória a Deus. Aleluia. Mal sabe que foi lá no comecinho. Foi no começo que eu aprendi a adorar e a entrar na presença do rei, mesmo que estivesse amargurada, entristecida, aborrecida, mesmo ferida, eu chegava diante da presença do rei com o melhor sorriso. Aleluia. Só que o rei percebe o giro. Aleluia, porque não é natural de Neemias chegar diante dele com o semblante abatido, com o semblante entristecido. Aleluia. E começa um diálogo. Lá no versículo 2 ele diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Por não estar doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. Neemias sabia que ele não podia chegar da forma como ele chegara diante do Todo-Poderoso. E vem dizendo assim: e disse o rei, aleluia, vivo o rei, aleluia, para sempre, como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, estando a cidade, Neemias vem dizendo, né? Estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado e tendo sido consumido as suas portas a fogo. Reda Jesus da glória. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Presta atenção aqui, igreja, que mais uma vez Neemias, ele desce com a boca no pó. Antes de fazer qualquer petição, Neemias vai buscar mais uma vez direcionamento. Antes de fazer qualquer petição, Neemias, ele desce, ele começa a orar, ele começa a aclamar o Senhor. E diz as escrituras no versículo 5: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu o edifique. Aleluia. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? Igreja, isso me pegou. Quando durará a tua viagem? Perceba aqui que até uma liberação para Neemias fazer. Só que o rei pergunta para ele: eu estou te liberando, mas é para você ir fazer e você voltar. Aleluia. Entenda esse negócio aqui, que eu estava ontem meditando. Eu falei: Jesus, como o Senhor é lindo. Em alguns cenários o Senhor vai permitir eu e você irmos fazer o que é que tem que ser feito e sair de lá. Não é para você ir e ficar. É necessário termos aí o entendimento. O rei está perguntando: quanto tempo durará a tua ida àquele lugar? Aleluia. E ele começa a dizer: quanto tempo durarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando um certo tempo. Eita Jesus da glória. E disse mais o rei, aleluia, disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Eita Jesus da glória. Neemias entende que é necessário, aleluia, sair com liberação. Aleluia. Neemias não sai desgovernado. Neemias não sai
Se o rei falar, fica, fica. Aleluia. Glória a Deus. Se o rei mandar você ficar, fica. Não desobedecem à ordenança do rei. O interessante é que muitas vezes escutamos essa palavra sobre edificação e só fala sobre a edificação dos muros, mas não falamos muitas das vezes da obediência que foi necessária, aleluia, para haver a edificação. Para poder edificar tem que obedecer, para poder edificar tem que ter sensibilidade nos seus ouvidos, aleluia. Para poder edificar tem que ter liberação do eterno, aleluia, porque não vai ter edificação se o rei não liberar, se o rei não der carta de passagem. E o rei nesta noite está mandando dizer aqui, aleluia, até ontem, aleluia, o teu opressor está bloqueando a tua passagem, aleluia, mas nesta noite estou eu liberando passagem para mim e para você. Tem passagem aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8: e como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, que me dera madeira para cobrir as portas do poço, aleluia, da casa e para o muro da cidade, aleluia. Observa aqui, aleluia, que vem relatando o seu irmão, vem dizendo que os muros da cidade haviam sido queimados. Muro fala de proteção, e a cidade está completamente desolada, sem proteção. Cidade sem proteção, aleluia, está liberada para o opressor adentrar. Cidade, aleluia, sem muro, aleluia, está liberada, aleluia, para adversário fazer bagunça. Mas nesta noite o Senhor está mandando dizer: vou eu levantar os muros da tua casa novamente. O teu adversário não vai brincar, eita, não vai ter, aleluia, brincadeira, mas não. O adversário tentou tentou dois, aleluia. Os persas adentraram, os babilônicos adentraram, os egípcios adentraram e tacaram fogo, acabaram com a cidade, aleluia. Mas nesta noite o Senhor está mandando dizer: estou eu paralisando toda a comitiva que tacou fogo naquilo que é teu. Estou eu paralisando o teu opressor nesta noite, que achou que podia permanecer, aleluia, a tua casa da mesma forma. Glória a Deus. Muro, proteção, aleluia. O que Neemias está indo fazer? Levantar os muros, reconstruir, aleluia. Reda Jesus da glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Versículo 9: então vi aos seus governadores da além do rio e dei as cartas do rei, e tinha enviado comigo o chefe do exército e cavaleiro, aleluia. Observa aqui que Neemias ele sai, ele pede liberação ao rei, o rei libera, Neemias pede cartas para ele poder passar, aleluia, pelas províncias, porque Neemias sabia que ele não podia passar em determinado lugar, aleluia, sem a carta de liberação. Neemias continua dizendo, falando com o rei, e o rei não somente dá carta a Neemias e a liberação para Neemias, o rei também envia, aleluia, pessoas com ele, aleluia, para edificar. Reda Jesus da glória, louvado. Então vi os governadores da além do rio e dei as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo o chefe do exército, e o que ouvindo, reda Jesus da glória, aleluia, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, deles desagradou com grande desagrado, e que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Perceba, aleluia, que enquanto a intenção de Neemias é edificar, tem adversário querendo atrapalhar a edificação. Tem gente, aleluia, aleluia, com raiva de Neemias, tentando embargar o projeto a qual Neemias está para poder realizar. Mas observa aqui que o rei libera pessoas, aleluia,
autoridade para trabalhar juntamente com Neemias. Aleluia. E diz a palavra que os seus adversários, ouvindo isso e sabendo dessas coisas, aleluia, se levantam, se iram, ficam desagradados, aleluia. E cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias, e de noite me levantei, e poucos homens comigo. Observa que havia poucos homens com Neemias. Não é a quantidade que vai fazer o crescimento, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é a quantidade que vai trazer crescimento. Meu Deus, isso é muito sério. Aleluia. Porque tem tantos lugares que estão visando a quantidade. Aleluia. Mas o Senhor está mandando dizer aqui: preserva, aleluia, a qualidade. Eita, Jesus de Nazaré. Preserva a quantidade. Que é isso, pastora? Eu preciso andar com poucos. Muitas das vezes tu vai andar com multidão, e multidão só vai atrapalhar o que o Senhor tem para a tua história. Mas nesta noite o Senhor está mandando me dizer: estou eu levantando alguns, aleluia, para ir juntamente contigo diante desta guerra, desta peleja, para haver edificação. Não serão muitos, mas serão poucos. Aleluia. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. O interessante, igreja, que Neemias, ele sai com a intenção, e a intenção do coração de Neemias é ajudar o seu próximo, é levantar, aleluia, a cidade de seus pais. Vem dizendo a escritura que Neemias, ele chega naquele lugar em Jerusalém com esses poucos homens, mas perceba que a direção é uma, Jerusalém. Aleluia, está até caminhando para Jerusalém, até chega no ponto objetivo que é Jerusalém. Mas os homens que estão juntamente com Neemias não sabem o que Neemias iria fazer sobre aquele lugar. Como é que é isso, pastora? Aleluia, papai está te dando um direcionamento do mapa aqui. Nem sempre vai ser necessário você declarar o que o Senhor vai fazer na tua vida, na tua história. Eita, Jesus da glória. Isso é muita palavra, pouco glória aqui. O Senhor está falando para mim, para você. O que eu vou fazer na tua história, tu não vai ser necessário tu abrir a boca, porque quem vai estar contigo vai entender o projeto. Eita, Jesus. Quem anda em unidade já anda ligado. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho o costume de andar com poucos amigos, que graças a Deus eu tenho, são muito poucos. Aleluia. Eu até tento andar com multidão, mas esse negócio não dá certo. Aleluia. Só traz pesar. Aleluia. Eita, Jesus. Teve uma vez que eu estava com uma amiga, e ela estava com um projeto, e ela falou: não vou te contar o que é. Eu falei: não precisa, porque o clarão da Galileia já me contou o que é. Quando estão dois em acordo, não precisa abrir a boca. O Senhor já abre o mapa. Ele já revela qual é o mistério. Aleluia. E Neemias está aqui dizendo, aleluia, que 3 dias, ao chegar naquele lugar, ele observa a situação, para de ser apressado ou apressada, de querer fazer as coisas no teu tempo. Papai está falando para mim e para você: antes de meter a mão e fazer alguma coisa, observa o cenário. É necessário observar o cenário, porque talvez a gente já chega a meter na mão e já fazendo, e talvez o cenário não é aquilo que parece. E o Senhor está falando que Neemias leva 3 dias para poder prestar atenção em tudo aquilo que era necessário ser feito sobre aquele lugar. E ele observa, e está ali poucos homens com ele, e ele começa a observar. E diante diz a palavra que ele começa a edificação, ele começa a dar direcionamento
direcionamento para aqueles homens que se encontravam com ele. Deus hoje está mandando dizer para esta casa aqui, aleluia, não sei quanto tempo a tua casa esteve assolada e queimada, aleluia, mas o Senhor manda dizer que vai ser os poucos da tua casa, juntamente contigo, que vai se levantar para ter reconstrução. Reta general de batalha vai ser esses povos aí, aleluia, que o Senhor vai te dar direcionamento como fazer. Deus hoje está mandando dizer, estou eu liberando, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa, aleluia, palavras, aleluia, qual o adversário tentou bloquear, aleluia, nesta noite, pode se levantar Tobias, pode se levantar, aleluia, Sambalate, mas nesta noite está havendo uma paralisação no inferno a teu respeito, pois eles não terão poder nem autoridade sobre, aleluia, o teu projeto. Todo projeto, repete comigo, todo projeto que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, o Senhor está me dando instrução como construir, como erguer a minha obra, toda paralisação do inferno contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus projetos, nesta noite, nem Sambalate, nem Tobias, nem Gesem terão poder para paralisar, em nome de Jesus. Toma tu posse dessa palavra, igreja. Toma tu posse dessa palavra. Aleluia, aleluia. O que é teu, e o inferno não tem como, aleluia, tirar da tua mão. Aleluia. Parecia que não iria acontecer reconstrução, mas o Senhor está mandando dizer, aleluia, foram 50 dias, né? Aleluia, é Jesus que foi feito ali a reconstrução de Jerusalém. O Senhor está dizendo assim, vai ser pouco tempo, não se preocupa não, aleluia, fica tu ligado, fica tu ligada, porque eu estou fazendo uma movimentação. Perceba que continua a palavra dizendo nos versículos à frente, que diz, aleluia, que vem dizendo que Neemias e os seus guerreiros se encontravam ali, com uma mão segurando a espada e com a outra mão segurando a pá, aleluia, com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles vigiavam para os seus opressores não derribarem, aleluia, novamente os muros. O Senhor está mandando dizer que nesta noite você vai colocar na tua mão a ferramenta certa para essa grande obra se colocar de pé. Eita, o teu opressor não vai derrubar novamente. Não haverá, aleluia, mais uma vez, aleluia, a mão do teu opressor sobre a tua história. Tu crê nisso, igreja? Eu falei, Jesus, é muito tremenda essa palavra, porque eu me identifico com ela, aleluia. Deus pega o improvável para poder fazer algo, aleluia, sobrenatural, porque se nós vamos começar a colocar aqui, aleluia, como é que um copeiro vai edificar uma cidade, como um copeiro, aleluia, um homem simples que estava a serviço do rei, aleluia, ali simplesmente servindo a ele, vai reconstruir uma cidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha caminhada: quem quer faz, não arruma desculpa. Aleluia. Quem quer faz e não arruma desculpa. Muitas das vezes arrumamos muita desculpa para muita coisa. E o Senhor está falando assim: eu te chamei para uma grande obra. Aleluia. Eu te chamei para uma grande obra. Pensa que os adversários pararam de tentar embargar o que Neemias estava fazendo? Não. Eles mandam mensageiros 1, 2, 3 vezes,
assim por diante. Mas a mesma resposta que Neemias dá nas outras vezes, ele dá na última: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer para ter convosco. A intenção do teu opressor é te iludir, para você paralisar o que o Senhor colocou na tua mão para ser reerguido. Mas nesta noite o Senhor está mandando ele dizer: estou eu abrindo o teu campo de visão. Tu não vai ficar confundido, tu não vai ficar confundida perante aquilo que o teu inimigo está tramando contra a tua vida. Aleluia! Haverá reedificação, sim. Haverá reconstrução, sim. Então Jesus da glória, Deus hoje manda te dizer: pode ter parado por um tempo, aleluia, mas tu vai voltar novamente. Começa a obra aí. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei aonde foi parado, aonde você largou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no teu instrumento. Mas nessa noite o Senhor vai dizer: pega de volta, pega de volta, pega de volta, pega de volta. Igreja, saímos daquele tempo, do tempo que levava os sacrifícios, aleluia, aos profetas para eles poderem oferecer sacrifício a Deus. Deus está esperando que eu e você venhamos a nos colocar para que esse negócio de achar que a oração do fulano, do ciclano, do Bertão é melhor que a tua. Deus quer ouvir o meu e o teu clamor. Deus quer saber, aleluia, onde é que está te doendo, aonde é, qual é o teu propósito, qual é a tua situação, aleluia. Para poder fazer uma movimentação, é necessário você se manifestar e se levantar. Então se levanta nessa noite, se levanta para reconstruir, se levanta para se colocar de pé. Para de dar ouvido a quem não é para dar ouvido. Para de dar, aleluia, atenção para quem não é para você estar dando atenção. Você está dando atenção demais para quem está tentando retardar aquilo que o Senhor tem contigo na terra. Deus tem um chamado grande e tremendo sobre a minha e a tua vida. O Senhor colocou ferramenta na minha e na tua mão. É para você ter, para começar a manejar com ela. Então maneja esta espada qual o Senhor colocou aí. Se é espada, se é pá, se é enxada, eu não sei, mas começa a fazer alguma coisa aí. Mostra para o teu Senhor que você está dentro, aleluia, que você ouviu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a voz do grandão da Galileia. Tudo aquilo que tentaram paralisar na tua vida hoje, hoje o Senhor está dando um basta.